Olá, hoje eu vim falar para vocês um pouquinho sobre o processo de luto na quarentena. Quando a gente fala de luto, a primeira ideia que nos vem à mente é a perda de alguém, né? Sem sombra de dúvidas, esse é o luto, a dor mais dolorida pelo qual uma pessoa pode passar, a perda de um ente querido. Porém, é sabido, de acordo com os estudos atuais, que o processo de luto ele não ocorre somente quando perdemos alguém. Ele se dá em qualquer situação em que perdemos algo ou alguém significativo. Dessa forma, a gente pode enumerar diversas situações. Por exemplo, a perda de um trabalho. A perda de um trabalho, ela pode sim gerar um processo de luto, porque é algo importante para a pessoa, né? Então, isso gera sim um processo de luto. Um processo de aposentadoria, né? Então, aquela pessoa que era ativa e de repente ela se aposenta e não vai continuar trabalhando. Então, toda a angústia gerada, né? É como se ela não fosse mais capaz de trabalhar. E a gente sabe que isso não é real. Quando uma pessoa descobre uma doença grave, por exemplo, é natural que se passe por um processo de luto, processo de adaptação, de aceitação, até mesmo o próprio tratamento traz essa visão da perda, né? A perda da saúde. Então, a perda da saúde, ela vem como sendo um processo de luto. Um luto muito difícil de ser reconhecido é a perda de um animal de estimação ou até mesmo uma perda gestacional, né? Isso também gera um processo de luto. É um sofrimento pelo qual a pessoa passa e aos poucos ela vai ressignificando esse momento pelo qual ela está vivenciando. Uma outra situação em que acontece muito essa questão do processo de luto é o término de um relacionamento, principalmente quando ele é muito significativo para a pessoa. Então, entendendo que o processo de luto é uma perda significativa, o fim de um relacionamento, seja pelo motivo que for, também pode ser caracterizado como um processo de luto. Então, sempre que a gente perde algo ou alguém importante, a gente pode entrar num processo de luto a fim de restabelecer o significado das nossas vidas frente a essas perdas. Bom, e agora a gente tem a questão da quarentena. A quarentena ela tem feito com que a gente acabe passando por um processo de luto e muitas vezes a gente não reconhece isso, né? Eu enumerei aqui algumas situações que nos remetem ao processo de luto nesse momento que a gente está vivenciando. Por exemplo, afastamento social. Ser obrigado a se isolar da família e dos amigos. É uma perda, a perda da liberdade, do direito de ir e vir, de estar com as pessoas que a gente ama, de dividir o nosso dia a dia, de poder solicitar ajuda da nossa rede de apoio. O medo de perder o trabalho e o sustento da família. Isso também é uma coisa que vem afligindo bastante as pessoas nesse momento. E é também uma situação em que a gente vivencia um processo de luto, porque a gente tem que elaborar todos esses sentimentos e toda essa situação que nos assola. A angústia de ficar doente ou de ter alguém próximo diagnosticado com Covid-19. Acho que a gente não precisa nem comentar, né? Tá todo mundo muito preocupado com isso. Apesar de muitas pessoas ainda não terem a consciência da real gravidade dessa doença, é algo que nos acomete e, de uma certa forma, nos fragiliza também. Um outro ponto que a gente pode citar seria o desânimo pessoal, quando a gente vê as pessoas postando que estão aproveitando ao máximo o tempo livre da quarentena, que têm conseguido realizar atividades, feito várias tarefas, praticando esportes, lendo livros e fazendo cursos. E essa não é uma realidade de todos, porque cada um tem o seu tempo dentro de casa, cada um tem a sua realidade, as suas necessidades dentro de casa. A gente vê muito famílias que estão todas em casa, trabalhando, home office, com os filhos em casa também e tendo que lidar com o homeschooling, com as tarefas domésticas, com compras de mercado. Então, muitas vezes a gente vê tem gente se dando, entre aspas, muito bem,
acaba gerando uma frustração muito grande pra gente. É como se gerasse na gente aquela sensação de impotência, né? Eu vejo que o mais importante, talvez, de todos os itens aqui que eu tô citando, é a perda da rotina. Como é difícil a gente perder a rotina. Como é difícil a gente imaginar que os projetos que a gente estava em andamento, de repente, eles foram paralisados por um tempo, ou talvez eles não possam nem ser realizados. Em qualquer processo de luto, o que a gente busca é sempre restabelecer o significado das coisas que a gente está vivendo. Então, nesse momento, não se cobre tanto, veja a sua realidade, o que é importante para você, para a sua família, o que é importante dentro daquilo que você consegue fazer, né? Aos poucos, a maneira que você vai encontrar, a forma como que você vai confrontar isso tudo, vai ser encontrado um caminho. E é possível sim. No processo de luto, os sentimentos, eles não são lineares, ele não é igual para todo mundo. A gente fala que existem algumas fases, entre aspas, que são esperadas dentro do processo de luto, mas elas não são lineares. No momento você está ali no restabelecimento, né, da perda, então buscando novos projetos, tentando se adequar à nova realidade, e em outros você está ali vivenciando a perda, que é lamentando pelo que está acontecendo, pela situação, é lamentando pela falta de habilidades em lidar com isso tudo, e isso tudo é muito comum. Então cuide da sua saúde mental, aproveite esse momento para que você se conheça melhor, mas não se cobre. A autocobrança em demasia acaba gerando muito mais ansiedade. Para pessoas que já têm a predisposição à ansiedade, isso pode agravar ainda mais o quadro. Espero ter ajudado vocês. Qualquer dúvida, qualquer problema, entre em contato comigo. Fica aí os meus dados para vocês. Um grande abraço.